estamos aqui novamente com Letras e Livros na TV Cidade Livre de Brasília. Hoje estamos recebendo duas companheiras da Casa Fora de Eixo, a Fernanda Quevedo, que está conosco, e a sua acompanhante, também integrante da Casa Fora do Eixo, que veio conosco, a Natália. A Casa Fora do Eixo, ela tem sido motivo de muitas discussões. O ano passado, durante as manifestações de junho, até aquele momento a casa era desconhecida. Como é que é? Conta a história pra gente sua, Nath. Seja bem-vinda à TV, ao programa Letras e Livros. Conta pra gente aí o que é a Casa Fora de Eixo. Então, na verdade, a Casa Fora do Eixo, ela é um ponto de articulação do Fora do Eixo, assim. Na verdade, é uma sede, moradia, a gente mora e trabalha dentro das Casas Fora do Eixo. Existem 5 casas pelo país todo, né? Que existe casa em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, aqui em Brasília, no Amapá e mais uma em Belém, né, Nath? Nordeste. Enfim, existem várias casas fora do eixo e elas são a nossa sede de moradia também, e ela é configurada como, assim, o campus da Universidade Livre, que é a Universidade Livre que a gente, enfim, construiu e continua trabalhando com ela. É também um ponto de articulação nacional da rede fora do eixo, então elas têm uma responsabilidade regional ali com... Mas a Casa Fora do Eixo é uma associação civil, ou seja, entendi. uma ONG... como é que funciona no campo da sua organização? Entendi. O Fora do Eixo, ele é uma rede de cultura e comunicação e comportamento, né? Então, é uma rede bem extensa, com vários coletivos, redes parceiras. A gente tem parceria por mais 30 países, estamos espalhados em 300 cidades. Então, cada um desses coletivos do Fora do Eixo, coletivos e casas, eles têm sua forma autônoma de se gerir, né? Tem sua própria sustentabilidade, sua organização interna é autônoma, né? A gente preza bastante por isso. No caso da Casa das Redes, que é a casa aqui de Brasília, é uma casa, a gente tem um CNPJ normal, ela funciona como uma sem fins lucrativos, assim. E quando que foi criada? Que ano? A Casa das Redes? A Casa das Redes, no início do ano passado, a gente chegou aqui, a gente já conversava, dialogava com a cidade de alguma forma, mas se instalar como... A Casa das Redes de Brasília. É porque, assim, a Casa Fora do Eixo, as outras casas, elas chamam Casa Fora do Eixo mesmo. E aqui a gente vem entendendo ela uma configuração mesmo no sentido de aglutinação de outras redes também, assim, no sentido de diálogo, de fomento, de atividades em comum. Mas, primeiro, é um grupo que está articulado em países, 300 cidades, possui 5 espaços no Brasil, em 5 capitais. Ele é coletivo. E ideologicamente, como é que vocês se identificam? Olha, a gente se identifica como um grupo que faz parte daqueles que acreditam num novo mundo possível, assim, né? Acho que essa filosofia que a gente mais tem internalizada aqui. A gente não tem um ideal de sociedade, tem um ideal de sociedade, mas não nos princípios, em um só princípio. Não diria você que nós somos marxistas, que nós somos leninistas, nós somos uma junção daquilo que foi sendo construído ao longo dos anos, assim, e a gente vem experimentando. E qual a relação que vocês... Da Fora do Eixo, tem com os movimentos sociais no Brasil? A gente tem ótimas relações com os movimentos sociais, né? No passado, principalmente, quando a Mídia Ninja, que é um dos nossas frentes que, enfim, ganhou uma visibilidade gigante no ano passado, a gente conseguiu também ter mais visibilidade de quem estava, enfim, quem dialogava com a gente de uma forma mais bacana, assim. Então, as nossas relações com os movimentos sociais, elas são muito tranquilas, bastante produtivas, são relações de trocas mesmo, troca de conhecimentos, de saberes, de trabalho também, então é uma boa relação. Quem mora dentro da Casa do Eixo? Vocês residem, vivem, como é que é essa residência coletiva? O que a gente, todas as casas, elas têm um programa que chama Residência Cultural, uma frente responsável por gerir... Residência Cultural, que é uma frente responsável por gerir ali os espaços mesmo, de trabalho, de vivência, né? Tem algumas pessoas, hospedagem solidária, a gente recebe muitas pessoas que estão em circulação
pelo país por algum motivo, seja fazendo um documentário, exibindo uma peça, lançando um livro. A gente recebe muitas pessoas, mas hoje somos 8 pessoas morando na Casa das Redes. Aqui. E essas 8 pessoas que moram na Casa das Redes aqui em Brasília são de onde? 2 são 4 de Cuiabá, mas que já moraram em outros estados e vieram para cá. Uma de São Paulo, 2 de São Paulo, na verdade, mais um do interior de São Paulo e outro de Belo Horizonte. É porque Brasília tem uma já há hoje em torno de 50% da população da cidade nascida aqui, ou seja, pessoas com a minha idade, 50 anos, que nasceram aqui. Mas outra metade é de todo o planeta, né? De todos os estados brasileiros, de vários países que estão por aqui. Mas qual tipo de atividade que você desenvolve no campo da cultura para manutenção, sustentação da casa fora do eixo? Só vale ressaltar, antes de explicar isso, que essa sustentação, que essa sustentabilidade das casas, elas vêm por diversos projetos, diversas ações, inclusive por trocas de, como eu disse, de produtos, de saberes e de parcerias. Assim, essa é uma marca muito forte nossa. Não diria nem marca, mas enfim, uma tag muito constante nas nossas relações, nas nossas parcerias. No âmbito da cultura, a gente realiza desde festivais, assim, a gente constituiu e vem trabalhando com uma rede que é a Rede Brasil de Festivais, que hoje é uma rede cada vez mais autônoma também, né? São 300 festivais espalhados por todo o país e outros países também. A gente desenvolve ações no âmbito da música, do teatro, do audiovisual. Estamos para começar uma semana do audiovisual, que esse ano acontece em 200 cidades. Então, em Brasília também ocorrerá? Em Brasília também ocorrerá. Agora a gente está dando início também ao Grito Rock, que é um festival que vai acontecer em 400 cidades esse ano, em 40 países. Então as nossas ações no âmbito da cultura, elas são bastante diversificadas. Agora, a manutenção das atividades, ela vem resultado de projetos, captação de recursos de projetos. Captação de recursos, troca de produtos. Como é que funciona? Durante os anos 90, a segunda metade da década de 90, surgiu no mundo, em vários países, de uma forma muito intensa, feiras de trocas. Que depois se consolidou, inclusive, os bancos comunitários de crédito, tiveram depois a economia solidária no Brasil, por exemplo, hoje tem até uma secretaria no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas como é que se dá essa troca? É somente entre as casas ou entre os movimentos sociais? Quem quiser participar pode contribuir? Como é que funciona? Vou tentar dar um exemplo mais pragmático, assim. Por exemplo, você vai lançar um livro e deseja circular esse livro. Nós temos plataformas de circulação, que são os festivais, que são os eventos que a gente realiza, que são as casas, que também são pontos, centros de cultura, assim, diversas coisas acontecem na casa também, e a gente pode, de alguma forma, trocar isso, entendeu? A gente oferece as plataformas que você tem e você oferece o que você tem, e a gente junta e faz uma parceria que seja viável tanto para mim quanto para você. É comum os clubes de troca criarem uma moeda, como os bancos comunitários também terem uma moeda que vai na contramão do sistema. Exato. Vocês também têm uma moeda? A gente tem uma moeda que é o Fora do Eixo Card, que é a moeda que sistematiza isso tudo, porque a troca ela pode ficar muito no âmbito do amigo, do parceiro e tal, e o Fora do Eixo Card, ele vem, as moedas sociais como um todo, elas vêm para sistematizar cada uma dessas trocas, para quantificar cada uma dessas trocas, e elas vão gerando dados da economia da cultura, que é pulsante no país, né? E você se sente feliz em estar dentro dessa canoa, nessa contramaré? Porque não é só fora do eixo, é contra a maré, né? É contra a maré. Tem uma frase, inclusive, Fernanda e Natália, dos chineses, eu aprendi na adolescência, que diz o seguinte: somente os peixes mortos são levados ao sabor da correnteza. Exato. Então vocês se sentem bem vivos indo contra a correnteza? Sim, estímulo, né? A gente fala que o estímulo é a nossa principal moeda, na verdade. Isso tudo, só o que nos estimula é essa perspectiva de um novo mundo possível. E ir contra a maré, enfim, é o processo também. Qual é esse novo mundo? O que seria? Porque eu também luto por esse novo mundo possível, né? E que eu trabalho com organização popular,
E a gente vê que muitos jovens acham que o mundo é o que está aí. Não tem a perspectiva do passado, que não estudaram, e há uma massificação da indústria cultural e da mídia reacionária e burguesa, e tampouco tem uma perspectiva de um mundo novo. Como é que vocês trabalham a juventude nesse meio? Exatamente, porque, assim, na verdade, o mundo que a gente idealiza, eu acho que é o mesmo mundo que você quer, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, um mundo com menos preconceito, com menos racismo, com mais que as pessoas tenham mais acesso às informações, à cultura, aos bens culturais que esse mundo todo produz, mas nem todo mundo tem acesso, enfim. Eu acho que esse é o mundo que a gente visualiza como um novo mundo possível. Tanto que a gente não fala assim, é um mundo melhor. É um novo mundo, aquilo que é possível. Algumas coisas não serão possíveis pelos próximos 5, pelos próximos 10, mas outras coisas serão. Então, acho que é a partir disso que a gente tem essa perspectiva e a gente se sente... Fernanda, eu tenho observado que há não somente naquele período do ano passado, mas ainda hoje, um bombardeio muito grande, ou seja, observa-se que há um preconceito, que aparentemente até um certo ódio com a proposta que a Casa Fora do Eixo propõe, de certos setores privilegiados, eu diria assim, dentro da cultura, no Distrito Federal. Por que há isso? Cara, eu acho que é um pouco daquele ditado que fala ninguém bate em cachorro morto, assim, né? Ninguém chuta cachorro morto, mas eu acho que é um pouco talvez seja falta de esclarecimento, talvez a gente, enfim, a gente não vai para algum lugar tentando roubar um espaço, sabe? A gente vai para tentar se unir e tentar fortalecer aquilo que já existe, nem tanto criar coisas novas, né? Acho que uma das nossas perspectivas que a gente vem trabalhando há muito tempo é fortalecer aquilo que já existe, né? Pensando nesse novo mundo possível, nessa colaboração, nessa economia da cultura, talvez é mais fortalecer aquilo que já existe, mas, enfim, às vezes isso causa uma certa repulsa, causa uma certa, enfim, como você mesmo disse, né? Um preconceito. Eu acho que está dentro daquilo que nós chamamos de criminalização dos movimentos sociais, né? Aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não aceita, a gente tende a empurrar para um espaço que nós não estaremos lá, digamos assim. Vocês, não sei se têm acompanhado Brasília nos últimos 15 dias, eu acho que menos, até 10 dias, 3 fatos que ocorreram. O primeiro foi uma comunidade na Asa Sul se mobilizar contrária à construção de uma creche. A segundo foi, esse já é mais anterior, uma outra comunidade no Sudoeste se mobilizar contra a revitalização de um espaço esportivo, de uma quadra de esportes. E o terceiro, também muito recente, que é uma comunidade, os moradores ali do Lago Norte, próximo ao final da L2 Norte, aonde está o DEC Norte, aquele calçadão, eles estão tentando impedir a população de ter acesso àquele local após determinada hora. Por que será que acontece isso? Seria um pouco medo dessa diversidade estar... Por quê? Como é que você, estando há pouco tempo em Brasília, e com esta proposta de juntar, reunir, somar na perspectiva do novo, como é que você analisaria estes fatos aqui na capital federal? Eu acho que não são fatos isolados, assim, né? São fatos que acontecem em outros espaços também, e por isso dá pra gente fazer um pouco dessa leitura, que na verdade, assim, eu acho que é um pouco de aversão a esse novo, a essas novas formas de expressão cultural, essas novas formas de se movimentar, né, numa perspectiva de rede mesmo, de redes dialogando e fomentando um determinado projeto, ação, ideia, enfim. Eu acho que existe um tanto quanto de repulsa a esse novo, e eu acho que ainda a gente precisa superar alguns preconceitos, algumas formas de enxergar esse novo, e por isso... Mas no caso, por exemplo, da construção de uma creche, como é que se explica isso, do teu olhar? Olha, eu acho que
que eu acho que faz parte daquilo que nós chamamos de preconceito mesmo, de racismo, sabe? Existem espaços pré-determinados para o pobre, para o negro, para a mulher. Apartheid, nós poderíamos dizer que... E quando a gente tenta unir isso tudo, causa uma certa repulsa em um determinado grupo de pessoas. Eu acho que é um pouco disso que acontece também. E vocês, mesmo sendo, no caso aqui, um grupo pequeno, vocês têm uma inserção planetária, uma articulação. O que deve ser feito para enfrentar esses preconceitos provocados por quem controla a riqueza, a cultura, o conhecimento, a informação? O que pode ser feito? Eu acho que são várias coisas que podem ser feitas, né? A partir da própria sustentabilidade, a gente vem trabalhando cada vez mais com uma economia coletiva e colaborativa. Acho que esse é um ponto que a gente pode reforçar e que a gente pode buscar ter cada vez mais. Eu acho que a disputa de políticas também, que não só políticas sociais, mas política como um todo, né? A forma das pessoas se relacionarem, esses grupos, os que se sentem, enfim, o que a gente fala assim de desorganizados, mas não tão desorganizados, são as pessoas que não fazem parte de nenhuma rede, mas dentro do espaço dela ela está provocando algum tipo de mudança, algum tipo de transformação. E eu acho que também tem uma coisa importantíssima nesse processo, que é a disputa de narrativa, né? Como essas formas são contadas, como essas coisas todas são contadas para a sociedade, elas de fato delimitam e colocam ali uma, digamos assim, uma tag de tipo, isso é bom, isso é ruim, e uma grande mídia fazendo isso tudo, né? Eu acho que essa disputa de narrativa também é um pouco... A mídia ninja, ela não nasceu agora, não. Ela tem mais tempo. Conta um pouco pra gente como nasceu a mídia ninja. A mídia ninja ela é resultado de um trabalho de 7 anos da Rede Fora do Eixo com comunicação colaborativa, né, de determinadas formas. No primeiro momento, a gente trabalhava muito com a comunicação da cultura independente, algo que ainda era um tanto quanto distante dos grandes centros, né? A cultura emergente mesmo, não digo só de músicos, mas da cultura, de manifestações culturais como um todo. E ao longo do tempo a gente foi se aproximando cada vez mais dos movimentos sociais, entendendo cada vez mais aquela dinâmica, essa própria narrativa deles, assim, e a gente foi, enfim, continuou, fomos estudando, fomos fazendo, praticando, e até que em 2011, na verdade, a gente saiu para as ruas mesmo, cobrindo as manifestações todas que tiveram em 2011 também, bicicletadas e tudo mais. Já era um anúncio do que seria 2012, 2013. E a gente veio acumulando um pouco dessa experiência, contactando com outros comunicadores que também já trabalhavam, entidades de comunicação independente, com as quais a gente também aprendeu um pouco de várias coisas, assim. E a mídia ninja, enfim, chega em 2013 e vai para as ruas, como todo mundo foi. Na verdade, não foi a mídia ninja que explodiu, né? Foi o país inteiro e a gente estava lá. A gente até brinca no momento certo, na hora certa, com uma câmera ligada. E a gente começou a fazer isso de forma integrada com o país todo e acabou surgindo a mídia ninja. Há um momento crucial que nós vivemos, onde a grande imprensa, a mídia do capital, ela tenta propagar de que o consumo é o Deus Todo-Poderoso. Exato. E o capital, ele é intocável, é sagrado, não se pode questionar. Vocês têm uma perspectiva de contribuir essa luta pelo mundo novo, através da mídia ninja, através das casas fora do eixo, através dessa articulação com os movimentos sociais, de contribuir na construção de uma luta política mais avançada contra esse poder? Eu acho que sim, cara. Eu acho que não. Eu tenho certeza que sim. É uma das nossas atividades com as quais a gente mais trabalha, né? A gente é uma rede de cultura, comunicação e comportamento. Eu acho que a gente acredita, a gente trabalha também, nem sempre, a gente vai laboratoriando uma série de experiências, a gente aprende com aqueles que já chegaram no movimento social muito antes de nós, né? A gente se junta com aqueles que querem aqueles novos movimentos, né? Existe também uma teoria muito grande sobre os novos movimentos e tal, mas em síntese são aqueles que querem trabalhar também de alguma forma com isso tudo, provocando essas transformações, né?
enfim, como se fosse um acelerador de partículas mesmo. A gente se junta com quem quer fazer algum tipo de atividade e vamos junto. E a perspectiva da Casa Fora do Eixo, diante desse fluxo da história que nós estamos vivendo, especialmente na América Latina, onde há uma mobilização grande, aqui no caso especial de Brasília, com esses setores que se dizem avançados, mas que faz de uma crítica feroz a vocês, como é que vocês veem esse embate? Eu acho que tem uma rede, né? A gente acabou de fazer uma imersão lá na Casa das Redes, com outras redes de cultura, comunicação, enfim. Eu acho que no entorno de Brasília tem dezenas de movimentos, tem dezenas de redes, que a gente nem conhece ainda todas elas, obviamente, mas existem pessoas também que não estão, como a gente fala, dentro de um determinado espaço, mas estão fazendo coisas há muito tempo, sabe? Então a gente vem buscando se conectar com quem está a fim de um diálogo, com quem está com vontade de, enfim, tem essas mesmas perspectivas que a gente. Eu acho que alguns determinados espaços não condizem o que é a cidade como um todo, né? Brasília é muito maior do que um determinado fórum, do que um determinado espaço. Brasília é muito maior do que isso e a gente tem condições de dialogar e a gente tem condições de se conectar. E quem chama a Casa Fora do Eixo de chapa branca, tem razão? Não. Não, eu acho que cada um tem sua perspectiva, sua intenção, sua política muito bem esclarecida, né? E a nossa também é muito bem esclarecida e acho que dá para, enfim, quem quiser entender mais, quem acha que ainda não... enfim, a gente tem um site que é o foradoeixo.org.br, a gente está sempre na Casa das Redes, não só aqui em Brasília, mas outras casas também. Então, acho que estamos abertos para a Casa Fora do Eixo, ela está aberta para pessoas que queiram ingressar nela? Sim, sim. A gente tem várias formas de adentrar uma Casa Fora do Eixo, tanto com uma rede parceira, quanto uma colaboração que você queira fazer, quanto uma vivência também, né? Que é um dos projetos que a gente tem na Universidade Livre Fora do Eixo, que enfim, a pessoa vem, passa por um período de formação em alguma atividade que ela escolhe, e aí a gente vai dialogando. O que é a Universidade Fora do Eixo? Universidade Livre Fora do Eixo. É uma universidade de formação livre, né? As casas fora do eixo são esses campos de formação permanente. A gente tem todos esses festivais que eu citei antes, que são campos temporários. A gente cria percursos também para que, enfim, muito numa perspectiva paulo-freireana mesmo, onde todo mundo ensina, onde todo mundo aprende. E aí a gente vai minimamente sistematizando isso tudo e vai provocando cada vez mais essa inteligência coletiva. Quais as atividades que vocês desenvolvem dentro da Universidade Livre Fora do Eixo? Tem as vivências, tem os percursos, tem as colunas também que a gente realiza, né? Junta um grupo de pessoas e vai para um determinado espaço dialogar, conversar, articular, formar também, ser formado, né? São algumas das atividades que a gente tem. Inclusive está tendo uma imersão da Universidade Livre Fora do Eixo lá em São Paulo agora, está todo mundo da equipe da universidade planejando novos projetos, pensando novas metodologias e aprofundar o que a gente vem construindo até então. Aqui em Brasília, nesse curto período que foi constituída a casa, quais as ações já foram realizadas? No âmbito da formação livre? Da formação livre, da mobilização social, da articulação, da busca da construção desse mundo novo. A gente tem feito, por exemplo, imersões com as redes, né, com as redes das RAs. Agora acabou acontecendo uma. A gente já fez um encontro, que é um encontro de cultura de rede, que também sempre nessa perspectiva de conhecer, conectar, se formar, aprender com outras pessoas também e democratizar aquilo que a gente também vem construindo ao longo desse tempo. A gente fez um congresso, que é o Congresso Fora do Eixo, no final do ano passado, que também reuniu redes não só de Brasília, mas do país todo e da América Latina também, enfim. E a casa, ela vive em constante ebulição com as formações, é também um espaço da comunicação colaborativa, né, onde a gente realiza encontros, propostas e trabalha também no dia a dia. Então são uma dezena de ações, assim, a Casa das Redes aqui em Brasília, ela está sempre cheia de gente, sempre com propostas. A gente abre para que outros grupos também realizem coisas lá. Nosso tempo, Fernanda, ele é pequeno, mas antes da gente fechar, há a denúncia de
agressões às mulheres, há denúncias de autoritarismo, há denúncias de desvios, segundo os conceitos dessa velha guarda reacionária aí, que é inimiga da liberdade e da diversidade, contra vocês. O que você diz disso? Cara, são denúncias, né? São denúncias e até então não se tem nada provado. Tem alguns depoimentos de algumas pessoas que outrora já estiveram na rede, mas que são pessoas que, assim como qualquer pessoa no mundo, em algum momento não se sentiram felizes, contempladas e decidiram optar por outros caminhos, né? O que a gente tem a dizer sobre isso é que, enfim, são denúncias, poucas pessoas nos conhecem mesmo, principalmente os denuncistas, nos conhecem mesmo de fato, né? E também há uma coisa que se chama deturpar a realidade, assim, existe uma coisa que, enfim... Ninguém nunca, dessas pessoas que falam que a gente é machista e que as mulheres no Fora do Eixo não têm autonomia e tal, ninguém nunca dessas pessoas conversou comigo. Ninguém me conhece assim, né? Conhece outras pessoas, enfim, mas ninguém nunca conversou comigo para saber o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso. Eu li, antes de conversar contigo aqui, que a Gabi Amarantos, ela nasceu de uma atividade da Fora do Eixo, artista paraense, é isso? Na verdade, a Gabi, ela faz parte de um rol de artistas independentes que vem usufruindo cada vez mais dessa lógica independente e autoral, né? Em algum momento a gente se encontrou com a Gabi e a gente começou a fazer, enfim, projetos juntos, realizamos algumas atividades juntas. E se alguém quiser entrar em contato com vocês, conhecer, qual o caminho? A gente tem um e-mail que é casadasredesbsb@gmail.com e um telefone que minha cabeça agora não vou conseguir lembrar, mas tem no meu celular. Deixa eu pegar aí. E pode procurá-las, pode... Então é casadasredesbrasilia@gmail.com, é isso? casadasredesbsb@gmail.com. Então é isso, nós vamos colocar a informação com o telefone, com o e-mail, e a gente agradece, Fernanda, aqui, e a TV Cidade Livre, a TV Comunitária de Brasília e o programa Letras e Livros, nós estamos aqui à disposição e esperamos criar uma parceria, porque estamos todos em busca desse mundo novo, desse enfrentamento com esse mundo conservador, reacionário, elitista, que se sustenta na exploração do trabalho alheio, e da miséria e do sofrimento dos outros. Então a gente agradece, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, foi super bacana conversar com você. Eu acho que essa oportunidade de diálogo pra gente é uma das coisas mais bacanas que tem nessa formação de redes, é a gente se conhecer mesmo e que a gente possa, enfim, seguir rumo a esse novo mundo possível, cada um à sua forma, mas que a gente possa seguir juntos também. E é esta a proposta da TV comunitária, TV Cidade Livre, lutar por um mundo mais novo, um mundo novo, um mundo justo, solidário. Continue conosco. Obrigado.